Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje vou contar para vocês todos os detalhes da história da HQ francesa de Cavaleiros do Zodíaco Time Odyssey, que vazou na internet, mostrando também os novos personagens, sendo esses os Cavaleiros das 12 Horas, Servos de Cronos. Gostaram do tema? Então sem mais delongas já vai clicando aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Vamos falar agora da nova história de Cavaleiros do Zodíaco, a HQ francesa oficial, contando a saga onde os guerreiros de Atena lutaram contra Cronos e seus Cavaleiros das 12 Horas. Como sabemos, essa obra está sendo produzida pelo francês Jérôme Alck e Arnold Dolin, com o apoio do criador original, o mestre Masami Kurumada, que supervisionou todo o processo dessa criação. E o lançamento oficial será na França, no dia 30 de setembro de 2022. Porém, os fãs japoneses já tiveram acesso ao material antecipadamente, algo que ninguém estava esperando. A galera da revista japonesa Champion Red desse mês trollou geral. Em seu lançamento oficial dia 19, que foi nessa semana, eles publicaram um fascículo com a primeira parte da história da HQ, sendo que a segunda parte está prevista para o dia 19 de setembro, também na Champion Red. E com certeza nos próximos dias teremos muitos vazamentos traduzidos desse material na internet, pessoal. Como sabemos, no primeiro volume dessa história, teremos um destaque maior para o Cavaleiro Ikki de Fênix, na batalha contra os Guerreiros do Tempo, e até agora já vazou algumas imagens dessa publicação, sendo elas 6 esquemas de montagem de armaduras de 6 personagens diferentes que são Cavaleiros de Cronos. Um deles já tinha sido divulgado, tendo um olho de cada cor e uma vestimenta preto e azul. Seu nome é Arctos. E como eu havia imaginado, galera, nos primeiros vídeos de notícias dessa história que eu fiz aqui no canal, o número romano que está cravado em sua vestimenta é o número da sua hora, sendo que Arctos seria o cavaleiro da 12ª hora. E parece que ele terá uma sinergia ali com um ataque de elemento água. Outro guerreiro que já teve o seu rosto revelado antes, porém não sabíamos qual era o seu nome, é Dracme. Ele possui uma vestimenta vermelha e seus cabelos também são ruivos com uma mecha loira, tendo uma sinergia com ataques de elemento fogo. Porém, pessoal, o mais interessante é como seu número romano foi mostrado, sendo o número 12, depois um traço com o número 5 em algarismo romano. Isso pode indicar que ele não é um dos 12 cavaleiros principais de Cronos, podendo ser um subordinado de Arctos, que representa a 12ª hora, enquanto Dracme representaria o minuto 5 da 12ª hora. Interessante, né, pessoal? Vamos ver como isso será revelado mais pra frente na história. Essa teoria fica ainda mais forte quando temos o esquema de montagem de um dos ponteiros, os guerreiros base de Cronos, sendo eles os mais fracos de seu exército. Porém, os ponteiros ainda teriam uma força superior a cavaleiros de bronze. Eles são cavaleiros de vestimentas iguais, porém ao que parece cada um deles representa um segundo e seus nomes seriam um estigma. No esquema de armaduras foi revelado o estigma da 7ª hora, 48 minutos e 6 segundos. É claro, todos esses números representados em algarismos romanos. Legal demais, né, galera? Porém, os outros 3 guerreiros que foram mostrados não tiveram seus rostos revelados, sendo eles Cloto, o guerreiro da 1ª hora, Laxasus, o guerreiro da 5ª hora, e Atropos, o guerreiro da 11ª hora. Gente, é um design mais legal do que o outro, e o Jérôme Alck se superou demais nesses desenhos, e eu estou super empolgado com essa história de verdade. Além dessas informações, tivemos várias outras páginas vazadas, mostrando o início da história ali de Atena e seus cavaleiros de bronze. Com certeza deve ter aquela frase, seus punhos rasgam os céus e seus chutes abrem fendas na terra, que como a gente já sabe, é uma frase clássica na mitologia de cavaleiros. Após isso, vemos um resumo da história dos 4 cavaleiros de bronze, sendo Seiya, Shiryu, Yoga e Shun, mostrando o treinamento dos cavaleiros em seus respectivos locais, sendo Seiya na Grécia, lá no santuário, lutando contra Cassius, tendo Marin, China e o grande mestre que era o Saga disfarçado como testemunha desta batalha, Shun na ilha de Andrômeda em sua prova final, acorrentado na rocha e tendo seu mestre Albion de Cefeu observando, além de Yoga na Sibéria em frente à muralha de gelo eterno e as memórias de sua mãe, Shiryu nos 5 picos antigos de Rosan, fazendo a cachoeira correr ao contrário, ao lado do seu mestre ancião e Shunrei,
Temos também um resumo da Guerra Galáctica, mostrando os demais Cavaleiros de Bronze, sendo Ikki, Jabu, Nachi, Ichi, Gek e Ban. Lembrando, galera, que essas armaduras aqui da HQ são baseadas nas vestimentas oficiais do mangá referente à época de cada acontecimento, tanto o design delas quanto as cores. Após isso, vemos a história de Ikki, seu sofrimento na Ilha da Rainha da Morte, seu ato final para se tornar um cavaleiro, e depois sua derrota na luta contra Sei e os outros, na batalha pela armadura de ouro de Sagitário. Após isso, a batalha contra os Cavaleiros de Prata enviados pelo Grande Mestre do Santuário se inicia. Mish de Lagarto, Algol de Perseu, Babel de Centauro, Dante de Cerberus, Moses de Baleia, Jamian de Corvo, Capela de Auriga e Asterion de Cães de Caça. Vemos também uma conversa entre Kiki e Tatsumi no jardim da mansão Kido, Athena segurando o elmo de Sagitário e vendo uma estátua sua que existe naquele local enquanto conversava com Seiya. Porém, nesse momento, os Cavaleiros de Cronos aparecem de repente. Seiya, sem pensar duas vezes, se prepara para o ataque. Ele consegue derrotar um dos ponteiros inimigos sem utilizar sua armadura de Pégaso. Porém, contra o poder de Drachmi, ele não foi capaz. O inimigo o surpreende e o guerreiro acerta o peito de Pégaso em cheio. Seiya cai nas escadas daquele lugar próximo ao lago e Kiki corre para ajudá-lo, enquanto os ponteiros avançam para a batalha. E Tatsumi tentava defender Athena. Galera, o interessante de ver nessas cenas aqui é que elas lembram muito as ambientações dos filmes de Cavaleiros do Zodíaco. Como sabemos, um filme que tem bastante água em suas ambientações é o Prólogo do Céu, e essa cena do Seiya sendo acertado na briga e caindo nas escadas se parece muito com o primeiro confronto dele contra Atlas de Carina, quando Seiya acaba sendo apresentado para Abel e seus guerreiros da Coroa do Sol. Mas continuando, nesse instante com Seiya caído, quem chega ali é Shiryu de Dragão, que com sua cólera do dragão consegue derrotar mais um subordinado de Drachmi. Yoga também aparece congelando um dos inimigos. Tá incrível demais essas artes, pessoal, meu Deus do céu. Mas continuando, Shun de Andrômeda também não poderia faltar e com sua defesa circular, ele derrota mais um adversário, que estava mantendo Tatsumi de refém. Após isso, os três cavaleiros que chegaram trajando suas armaduras de bronze ficam frente a Drachmi, porém o poder daquele guerreiro era alto demais. Ele concentra seu poder rubro do tempo e avança sobre os cavaleiros de Athena, conseguindo capturar Shiryu, e quando estava prestes a dar o golpe final, a corrente de Andrômeda o segura. Yoga também se prepara para utilizar o seu ar congelante, porém no final os três cavaleiros de bronze não foram páreos para o ataque de Drachmi. Ele, após derrotá-los, vai na direção da Athena Saorikido, mas nesse momento algo surpreendente acontece. O Pégaso caído traja sua armadura de bronze. Seiya se levanta mais uma vez e se prepara para atacar. Sem hesitação, o cavaleiro destemido, o Pégaso mitológico, dispara os seus meteoros e consegue atingir completamente o inimigo. Drachmi é lançado para trás. Ficando ferido, ele cai no chão, não conseguindo acreditar em sua derrota iminente. Seiya então parte para cima mais uma vez, e com seus meteoros de Pégaso na velocidade da luz, consegue derrotar o vilão. Porém, algo inesperado acontece. Quem chega ali é um dos cavaleiros que representam as 12 horas de Cronos. Montado em seu cavalo feito de água, esse é Arctos, a 12ª hora, que aparece ali para resgatar o seu subordinado. Ele vai embora e Seiya, junto de seus amigos e Athena, observam aquele acontecimento, sabendo que agora devem se preparar para a batalha mais uma vez. Enquanto isso, nos 5 picos antigos de Rosan, Mestre Ancião e Shunrei pressentem algo. Ao que parece, o Templo de Cronos ressurgiu das cinzas na Terra, e com seus cavaleiros das 12 horas, ele está se preparando para a guerra. Arctos se apresenta perante Cronos e conta sobre a falha da missão de capturar Athena. O deus do tempo não gosta nada daquilo e prende Arctos com o seu poder. Ele pretende mudar a história que ele sabe que irá acontecer. Como sabemos, esse capítulo da história, galera, está se passando entre a Batalha dos Cavaleiros de Prata e as 12 Casas. Porém, Cronos, como deus do tempo, sabe o futuro, que Shun seria o receptáculo de Hades. Mas agora ele está mudando essa realidade para que Ikki seja esse receptáculo. Com essa mudança, os cavaleiros não conseguiriam derrotar Hades. Utilizando o corpo de Ikki, o deus do submundo derrotaria Athena, Pégaso e os outros. Enquanto Cronos elabora o seu plano, vemos Seiya, Shun, Yoga e Shiryu conversando com Saori na mansão Kido.
eles estavam preocupados com Ikki, e nesse momento avistamos o Cavaleiro de Fênix andando na direção do vulcão da Ilha Canon, mas alguns ponteiros são jogados à sua frente, e que apenas dispara seu golpe Ave Fênix sem hesitar em saber quem era o inimigo. Ele lança os subordinados de Cronos pelos ares. Essa é a sua resposta para o inimigo: nunca mexa com o Cavaleiro de Fênix. Legal demais, né, galera? Esse aqui foi um resuminho rápido da história, só para vocês terem uma ideia de como foi essa primeira parte do volume 1. Lembrando que esse volume terá mais notícias, sendo a segunda parte dedicada ao Fênix. Mas aqui já dá pra gente ver que está nostálgico demais. E assim que tivermos uma tradução e adaptação para o português aqui do Brasil, eu trago para vocês o resumo com mais detalhes, dos diálogos e tudo mais. E pessoal, comentem o que acharam de toda essa história. Gostaram? Estão ansiosos para mais? Então compartilhem esse vídeo com os amigos. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo